Família, bom dia. Bom dia. Família, nós já estamos no capítulo 15. Passa rápido, né? Às vezes dá um desânimo, dá uma vontade de não fazer mais, parar. É assim mesmo. Mas a gente persevera, permanece. Vamos orar? Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor tocou meu coração. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor trouxe para mim um entendimento de que eu preciso ler a Tua palavra. Eu entendi, Pai, que eu não posso viver de ouvir a voz do homem, mas eu tenho que procurar, perseverar em ouvir a Tua voz. E é isso, Pai, que muito me deixa extasiado, porque eu não quero falar nada, eu quero que o Senhor fale. Então, Pai, ensina, Tu mesmo, que a minha voz não seja minha, mas seja a voz do Teu Espírito. Toca no coração de quem ouvir essa mensagem. Pai, esse trabalho, ele é voltado basicamente para a minha família, porque nós temos dificuldade de estarmos todos juntos, mas não é só para a minha família, é para todos que assistirem a esse vídeo. Pai, tem pessoas chorando, sofrendo, passando por dificuldades incríveis, Pai, por falta de discernimento, por falta de entender que o que é necessário é ouvir a voz do pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Conduz-me a pastos verdejantes, refrigera minha alma. Pai, nem que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Preparas para mim a mesa a presença de meus inimigos, Pai. Muitos podem querer, Pai, impedir que eu continue, não só no mundo carnal, como também no mundo espiritual. Tantas dificuldades têm acontecido na minha vida para me impedir de que eu continue, Pai. Não permita, porque essa obra não é minha, é sua. Então, Pai, que esse dia seja um dia onde pessoas possam ser tocadas nos seus corações para lerem a Tua palavra e serem ensinadas por Ti. É assim que eu oro e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Família, nós estamos vendo a expansão do Evangelho e estamos vendo que já dentro da igreja existe uma corrente, uma coisa ali embaixo, escondida. Um vem, prega a palavra, o outro vem por trás e desprega. E prega de uma outra maneira, impõe. Isso não estava acontecendo e não acontece hoje em dia dentro das igrejas? Por que existe a dissensão nas igrejas? Uma pessoa sai de uma igreja, abre outra, porque não concorda com aquilo daquela igreja. Agora, se todos concordarem com a Bíblia, se todos obedecerem à palavra, aí você vai ver que haverá uma unidade. Jesus disse para que nós sejamos um com Ele. Então, só haverá possibilidade se nós lermos a Bíblia e formos um só pensamento. E Cristo for o cabeça. Ele é o cabeça, Ele é o mentor. É Ele que deu o poder do Espírito Santo. É pela graça dEle, é Ele que deu a vida. Vamos olhar o que aconteceu no concílio. Houve um concílio. Foi escrita uma carta, essa carta foi enviada para as igrejas com testemunhos e testemunhas. Você acha que as pessoas obedeceram? Não. Seres humanos, falhos, egoístas, presunçosos, querendo alguns aparecer. Vamos olhar o concílio. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos.
Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles, porque só Jesus salva. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Os apóstolos eram os discípulos que tiveram diretamente com Jesus, que viram Jesus ressurreto, que viram Jesus subir aos céus. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que tinha feito por meio deles. Tudo o que Deus tinha feito por meio deles. É Deus que faz a obra, não foram eles que fizeram nada. Tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, levantaram-se alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, fariseus que também condenaram Jesus, perseguiam Jesus, colocavam Jesus toda hora à prova, do partido dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir que eles obedeçam à lei de Moisés. Bom, está sendo pregado exatamente o contrário, que Jesus cumpriu toda a lei, Jesus é a nova aliança, e que agora a salvação é pela graça, então não tem sacrifício, não tem lei, porque é a lei que mostra o pecado, e Jesus, ele faz exatamente o quê? O perdão do pecado. Vamos continuar. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. É necessário circuncidá-lo e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos se reuniram e os presbíteros para considerar esta questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Pedro estava falando do que aconteceu na casa de Cornélios. Pedro levou 6 testemunhas com ele. E lá, Cornélios recebeu o poder do Espírito Santo. Um gentio romano recebeu também o poder do Espírito Santo. Pedro está explicando isso. Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar, que era a circuncisão? Que Jesus falou para ele: vocês não cumprem aquilo que pregam. De modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Vou abrir um parênteses aqui. Ali a questão era entre judeu e gentio. Vamos colocar um parênteses aqui entre macumbeiro e evangélico. O Espírito Santo não pode descer no macumbeiro? No espírita? A religiosidade é que é o problema. Falar em línguas estranhas. Você já viu um macumbeiro falando em línguas estranhas?
Já viu um pastor macumbeiro pregando em línguas estranhas? Você já viu um macumbeiro que é pai de santo, mãe de santo, que as pessoas vão lá e tomam bênção a ele, porque ele é a mãe de santo dele? Aí essa pessoa agora é convertida, eles ficam órfãos? Como é que vai ser? Como é que fica isso? O que vai ser daquele filho de santo, daquela mãe de santo, que agora é evangélica? Prega a palavra de Deus, prega a Bíblia. Como é que fica isso na cabeça do filho dela? Pô, minha mãe, cadê minha mãe de santo? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Como é que fica isso? Aí entra um pai adotivo que vai ser o pai dos santos que foi colocado naquela pessoa, agora é outro. Isso causa um problema tremendo, tremendo, que nós não temos dimensão e nem conhecimento do tamanho desse problema. Toda a assembleia ficou em silêncio com o que Pedro havia declarado, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios, não entre os judeus. Todos os sinais e maravilhas por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago, irmão de Jesus, que era grande e considerado e respeitado em Jerusalém, tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão, Pedro, nos expôs como Deus do princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Dentre todas as nações, judeus e gentios, todos, um povo. Não é mais só agora os descendentes de Abraão, no caso de Isaac, porque Isaac é que é o filho da promessa, mas Abraão teve outros filhos. Ismael teve 8 filhos com Quetura, a outra mulher que ele teve depois que Sara morreu. Tiago falou o seguinte: Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concorda com isso a palavra dos profetas, conforme está escrito no livro de Amós, capítulo 9, 11, 12. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Amós foi profeta muito antes de Jesus, uns 500 anos antes, ou mais. Aí Tiago continuou: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Essa carta, ela era para os gentios, não para os judeus. Isso cria um atrito muito grande, porque existem os ortodoxos, os radicais, que querem manter as tradições, mas a aliança que está feita agora é outra, é com Jesus. Só Jesus salva, só Jesus, é pela graça, não se compra a graça,
ela é dada por Deus. Aí eles escreveram a carta. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta, ou seja, pegaram 2 conhecidos líderes de Jerusalém e enviaram junto com Paulo e Barnabé com a carta, para entregar nas sinagogas, para que eles não obrigassem aos gentios a fazer circuncisão, porque agora é pela graça, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a carta. Olha que Lucas, que fez este relatório para Teófilo, isso aqui é um relatório que Lucas escreveu para Teófilo de tudo que estava acontecendo. Ele escreveu primeiro um relatório dizendo que tudo que Jesus fez. Agora ele está escrevendo um relatório de tudo que estava acontecendo após a ressurreição de Jesus. A carta. Aos irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Sicília. Saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transformando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada, além das exigências seguintes e necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedido, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinava e pregava a palavra do Senhor. Mais ou menos nessa época que Paulo escreveu aos Gálatas. Ele tinha passado para lá, pregou o evangelho, e agora ele está escrevendo assim, a carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhe foi pregado, que seja amaldiçoado, como já dissemos. Agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Paulo escreveu aos Gálatas, depois nós vamos ler isso. Então, o que acontece? Jesus, ele justifica. Nessa carta aos Gálatas, é uma carta apologética, eloquente e vigorosa, a favor da verdade essencial do Novo Testamento. O Novo Testamento está sendo escrito por nós, segundo o qual o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo,
por nada mais do que isso. Ele é santificado não por obras legalistas, obras legais, mas pela obediência que provém da fé na obra de Deus a favor dele. Nós somos justificados, nós então andamos em obediência e somos santificados, né? Dentre eles, por meio dele, mediante a graça, nós seremos glorificados, ressuscitados e vamos morar com o Senhor na eternidade. Vamos orar? Pai, que cada um de nós, Pai, que ouviu essa palavra, nós tenhamos plena convicção, pela fé, que nós devemos estar todos os dias vigiando, atentos, para quando Jesus voltar, nos pegar, não desprevenido, mas vigilante, atentos. Pai, que cada um de nós, todos os dias, possamos estar orando, com o joelho no chão, glorificando. Nós temos o nosso trabalho, nós temos as nossas famílias, nós temos os nossos afazeres, mas nós precisamos estar em espírito de adoração o dia todo, para não nos desviarmos, para não sermos pegos em pecado na volta do Senhor Jesus, porque Ele virá de repente, e é nessa fé que nós vivemos. Podemos até morrer sem vermos a volta de Jesus, mas isso não quer dizer que nós tenhamos a liberdade para fazer coisas erradas enquanto Ele não voltou. Que Ele volte e me pegue, Pai, assim, desse jeito, pregando a Tua palavra, andando no caminho da santificação. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus, e abençoe todos os internautas e todos os meus familiares que tomaram conhecimento desse vídeo. Obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Um beijo.